E aí, galera, tudo bem por aí? Por aqui sim, ainda mais depois que eu descobri que todo dia é o meu dia de sorte. A começar por hoje, estando aqui com vocês novamente. Que saudade! Mas sabia que isso acontece na vida de vocês também? Bora, partiu falar sobre isso? Mas antes, dá uma conferida aí pra mim, se você já deixou o seu like, que ajuda pra caramba a divulgar a doutrina. Compartilha com seus amigos, checa se você já tá inscrito no nosso canal e deixa um comentário no final, que a gente fica de olho, viu? Para começar, você se considera uma pessoa com sorte ou com azar? Você já pensou sobre isso? Afinal de contas, o que é sorte? Geralmente a gente associa sorte àquelas situações em que uma ideia ou meta dá certo, é atingida. E isso sem que a gente planeje nada, hein? Nem tava esperando, sem previsão de possibilidades e riscos. E azar? É justamente o contrário, a falta de sucesso na realização de um objetivo. Na verdade, ter sorte ou azar está ligado a uma ideia de superstição. Superstição é a crença na ideia de que determinadas palavras, números e atitudes podem trazer azar ou sorte. Pode ser pessoal, religiosa ou cultural. Por exemplo, tem gente que acha que usar olho grego afasta inveja, que trevo de 4 folhas atrai fortuna, que passar por debaixo de uma escada ou ao lado de um gato preto atrai azar. As superstições fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo você que nunca teve uma, eu tenho certeza que você conhece alguém que tem. E algumas são tão estranhas que a gente não sabe nem como é que tiveram essa ideia, né? Da onde que surgiu. Alguns desses símbolos têm a sua história e outros fazem parte do folclore de determinado país. Mas, e quando nós ouvimos a informação de alguém que sobreviveu a um acidente provocado ou natural? O que seria isso então? Sorte? Tipo aquelas pessoas, sabem, que se atrasam para chegar no aeroporto, perdem o voo e aí depois descobrem que esse avião acabou caindo. E quando alguém termina um relacionamento que parecia perfeito? Seria azar? Se a gente pensar bem mesmo, não existe essa coisa de sorte ou azar. E sim, as consequências das nossas escolhas e ações, boas ou ruins. Tudo, e eu repito, tudo, acontece por um motivo. Nada é por acaso. Dizer que foi sorte ou azar é apenas um atalho que nós usamos para responder perguntas ou justificar ações resultantes de uma causa muito mais complexa, que nem sempre a gente consegue compreender. Então, qual seria a visão espírita sobre a sorte? Lá no livro O Consolador, autoria do espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, fez-se a seguinte pergunta para ele. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Será que quem tem sorte é porque recebe ajuda dos amigos espirituais? Sabem qual é a resposta que ele nos dá? Aquilo que costumam chamar de sorte representa uma situação normal na vida de um encarnado, que não tem necessidade da gente achar que tem intervenção do plano espiritual nos acontecimentos da vida pessoal de cada um. Se fosse assim, não existiria um Deus amoroso e bom para todos por igual. Seria a mesma coisa de admitir que Deus beneficia alguns com sorte e pune a outros com azar. E nós sabemos que Deus oferece as mesmas oportunidades para todos. Nós é que devemos saber o que fazer com elas. Isso mesmo, porque no final das contas, tanto faz se as situações que aparecem na nossa vida são de alegria ou de tristeza. Se tá dando tudo certo ou não. O que importa mesmo é o que a gente faz com isso. Qual é a nossa reação diante dessas circunstâncias? Por exemplo, uma pessoa ganha muito dinheiro de repente. Isso é bom? Depende do que ela vai resolver fazer com todo esse dinheiro. Porque a responsabilidade é grande para ela. Uma vez que todos nós sabemos que o apego aos bens materiais pode atrapalhar a gente a enxergar a verdadeira riqueza, que é a riqueza espiritual. Os valores que nós conquistamos nessa vida. A paciência, a tolerância, o verdadeiro amor ao próximo, a honestidade. Então, se a pessoa consegue usar esse dinheiro não somente para ela, mas em favor daqueles que passam muita dificuldade na vida, com certeza isso que aconteceu com ela, de ganhar muito dinheiro do nada, vai ser algo bom. Mas, se ela for egoísta e quiser tudo pra ela, pensando só no seu bem-estar, aí ela vai estar complicando tudo. E pode, lá no futuro, se arrepender dessa escolha ruim que fez. Ué, e por que ela se arrependeria, Camila? Porque Jesus, o nosso mestre amado, nos ensinou que somos todos irmãos, que devemos nos amar, nos respeitar e nos ajudar sempre.
que nós só seremos realmente felizes quando todos os nossos irmãos forem felizes também. A sorte também é uma prova da responsabilidade nas ocorrências da vida, exigindo muita compreensão de quem a recebe, pois é uma bênção de Deus. É como se Deus estivesse nos dando uma espécie de tesouro pra gente escolher o que fazer com ele. Olha que lindo! De forma a demonstrar gratidão por ter recebido. Lá na questão 865 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver eles dizendo que o fato de terem pessoas mais ou menos favorecidas do ponto de vista material só se explica pela reencarnação. E nesse caso, as pessoas estão sendo testadas com o fim de aprender sobre as leis de Deus. Cada um enfrenta na vida alguns tipos de prova de acordo com as suas necessidades. Cada um tem as suas. E aí aquilo que a gente olha e chama de boa sorte para determinados homens, na verdade pode ser azar para a alma, para o espírito, que é o que verdadeiramente importa. Lá na questão 866, os espíritos vão mostrar que, na maioria das vezes, nós participamos da escolha das provas que vamos passar para exercitar aquele nosso livre-arbítrio básico que Deus nos deu. E lá na questão 867, Kardec vai querer saber de onde surgiu essa expressão nascer sobre uma estrela. E tu sabe o que os espíritos responderam? Que é uma antiga superstição. E que as superstições acabam sumindo quando procuramos a verdade que existe por trás delas. Então tudo é uma questão de escolha, mas é claro que a gente tem que respeitar a visão e entendimento de cada um. Porque não existe sorte ou azar. Existem atitudes determinadas pela nossa própria coragem. Quanto maior for o nosso esforço, a nossa determinação e o nosso trabalho, maiores serão as nossas chances de realizar os nossos sonhos e objetivos. Nós somos donos da nossa própria vida. Portanto, você tem as suas próprias escolhas. Faça-as bem, porque assim você vai perceber que todo dia é o seu dia de sorte também. Eu sou a Camila Machado e te desejo uma vida de ótimas escolhas. E você é aguardado no próximo programa do Partiu Falar de Espiritismo, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Até lá!